Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Everton Erivaldo, eu sou administrador do blog Esquina da Teologia Pentecostal. Hoje eu gostaria de trazer uma curiosidade histórica sobre o pentecostalismo. Vocês sabiam que os primeiros pentecostais eram cessacionistas? Sim, meus amigos, mas calma aí, que não é isso que você está pensando. Em primeiro lugar, eu gostaria de definir o que seria o cessacionismo. A maioria dos estudiosos define o cessacionismo como uma corrente teológica que acredita que os dons espirituais cessaram com a morte do último apóstolo ou com o encerramento do primeiro século, tá certo? Muito embora os pentecostais sejam considerados continuistas por tradição, os primeiros pentecostais eram considerados cessacionistas parciais. E o que seria isso? Em outras palavras, é um outro nome para o restauracionismo. O que é o restauracionismo? O restauracionismo é a crença de que os dons espirituais eles cessaram após o fim do primeiro século e no início do século XIX, com os pentecostais, século XIX, século XX, eles são derramados novamente sobre a igreja. Então, essa foi uma leitura muito comum e típica do movimento pentecostal original ali em seus primeiros dias, que coube muito bem com outra interpretação que era feita por ele, chamada interpretação alegórica de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Vale lembrar que essa crença, ela casou muito bem com outra crença que existia no movimento pentecostal inicial, mas que hoje parece ter desaparecido, que é a crença na doutrina da chuva serôdia, ou serodia, né? Esta acreditava que os pentecostais estavam vivendo os últimos dias e que, portanto, estavam sendo alvos da última chuva de Deus. Portanto, haveria um novo derramamento de dons e manifestações sobrenaturais. Dessa forma, eles conseguiram driblar uma leitura tradicional e hegemônica em seus dias, tá bom? O teólogo pentecostal Craig Keener vai dizer que eles adaptaram o cessacionismo contemporâneo da sua época e o tornaram num cessacionismo temporário, tá bom? Então, muito embora essa fosse a leitura original dos primeiros pentecostais, os pentecostais modernos, eles não fazem mais esse tipo de leitura. Com o avanço dos estudos históricos em outras áreas, tanto na exegese como na teologia de modo mais abrangente, descobriu-se, e hoje se sabe como ninguém, que na verdade os dons espirituais nunca cessaram. O que houve no período da história da igreja foram picos altos e baixos de espiritualidade, né? Períodos de pico e de fervor e períodos de depressão e de diminuição dessas manifestações. Nunca há cessação. Mas por que os primeiros pentecostais leram a história dessa forma? Bem, eu tenho uma explicação para isso. A minha hipótese é de que o material que eles tiveram acesso em seus dias, a referência histórica e literária que eles tiveram acesso e que era uma leitura dominante de seus dias, era uma leitura justamente cessacionista. Então, numa tentativa de responder a leitura que era dominante do seu tempo, eles fizeram esse tipo, na verdade, estruturaram esse tipo de crença, né, que foi um pontapé muito forte em uma força motriz, né, para o pentecostalismo ele ganhar o mundo. Então, hoje nós acreditamos um tanto diferente, acreditamos que os dons não cessaram, em hipótese alguma, ao longo da história da igreja, e um autor que vai tratar disso muito bem é o Ed Riat, e ele é um teólogo carismático que fala em seu livro 2000 anos de cristianismo carismático que não existe nenhuma evidência bíblica nem histórica de que os dons espirituais eles cessaram ao longo da história da igreja, tá bom? Então, essa abordagem restauracionista, apesar de ter sido muito útil nos primeiros dias do movimento pentecostal, hoje não é mais válida em nosso meio. Você gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo e envie para outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.